E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Fábio. Bom, como você pode ver, já iniciamos o bimestre, né? E eu tô aqui para bater um papo e tentar fazer um resumo de que aconteceu no primeiro, tentar pôr alguns pingos nos is, né? Buscar o entendimento de tudo que está acontecendo. Bom, para aluno que não caiu a ficha ainda, estamos indo para um outro bimestre, para um segundo bimestre, só que esse primeiro bimestre foi mais extenso, né? Por exemplo, eu tenho aqui algumas análises que eu fiz, estamos desde dia 20 de março passando algumas atividades. Então esse vídeo ele vai como foco principal para os meus terceiros anos e também pode estar respingando em algumas séries inferiores, por exemplo, o segundo ano e aí para baixo, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês, a gente teve muitos debates, a gente teve muitos atritos em relação de alguns alunos que estavam falando que estavam passando muita atividade, que estavam tendo muitos problemas. Muitas dessas soluções serão resolvidas, tudo bem? Muitas delas mesmo. E também a gente teve alguns problemas com alguns alunos que não quiseram fazer atividades, estavam relutantes em fazer os exercícios, não estavam entendendo como é que estava funcionando a sistemática. Alguns já entraram no eixo, outros não, né? E o que acontece? Vamos para mais um mês. Eu fiz algumas contas aqui e o que eu analisei? Estamos praticamente há mais de 75 dias em quarentena, em aula, à distância. Dentro desses 75 dias temos alguns recessos, temos até férias, teve, né? Só que desde o início, e você pode perceber, eu vou até mostrar aqui para você, desde o início eu tenho pontuado que isso vai prejudicar, né, os alunos de cima para baixo. O que significa isso? A gente vai ver que os maiores prejudicados serão os alunos dos terceiros, aí você vem descendo, segundo, primeiro, nonos, oitavos, até chegar lá no sexto e até também nos pequenininhos, que eu tenho um pequenininho aqui em casa, né, e eu sei o que está acontecendo nessas aulas de distâncias. E o que está acontecendo? Continuamos na mesma. Esse segundo bimestre, continuaremos com uma aula à distância. Teremos algumas modificações, que na verdade serão alguns pingos nos is, como eu falei aqui para vocês. Uma dessas modificações serão, pode ser que tenha chamada, né? As atividades terão datas agora, tudo bem? Sempre teve, só que alguns alunos aproveitaram dessa situação para não fazer as atividades, porque não tinham datas e, na verdade, não tinha as datas entre aspas, né? Na verdade, a gente estava com uma abertura maior para que desse tempo para a adaptação de vocês. Mas o tempo todo falávamos, está tendo atividade toda semana. Se toda semana o professor posta atividade, e o que acontece? Aquela atividade tem que ser feita naquela semana. Se você não fizer, você vai acumular. E o que a gente fez? Estávamos avisando os alunos. E alguns alunos se aproveitam dessa situação para tentar só acordar quando terminou o bimestre. Entende isso? Ou seja, os atrasados do Enem, né? É exatamente o que acontece nessa situação. Quando passa o horário da entrada do Enem, os caras fecham a porta e acabou, não tem mais como entrar. Só que a nossa situação ela é muito mais flexível. Por que é muito mais flexível? Você vai ter a sua oportunidade de recuperar, né? Fazer a recuperação dessas atividades e notas perdidas desse primeiro bimestre. Aí você fala assim, Fábio, como é que a gente vai recuperar isso? Bem simples. Vai ter um momento de recuperação. Nas minhas aulas de humanas, eu não tenho problema algum repetir as atividades que eu passei. Tudo bem? Porque ela vem com um contexto mais humano, ela vem com contexto de opinião, ela vem de mostrar o que você está sentindo em relação àquela matéria. Tanto tecnologia como projeto de vida, que são as aulas que eu ministro. Só que matemática, eu não consigo fazer a mesma situação. Por quê, Fábio? É bem simples. Muitas dessas atividades que eu passei em matemática, elas já foram resolvidas, né? Foram corrigidas. Até planilhas de resultado eu já passei. Então não tem sentido eu repassar essas atividades. Não tem lógica. Então eu vou ter que elaborar novas atividades para ser repostas para os alunos que perderam as atividades de matemática. É bem simples. Não tem nenhuma dificuldade e é compreensível.
Senão eu vou estar roubando e eu vou estar desrespeitando quem fez as atividades. Porque senão, nesse bimestre, o que, que você faz? Você não precisa fazer nada. Porque depois que quando chegar lá na recuperação do segundo bimestre, você espera chegar a recuperação e faz as atividades que já estão respondidas. Os colegas vão estar transferindo as respostas para vocês. Aí fica muito fácil. Eu não posso fazer isso. É errado. É errado. E tem aluno que está achando errado eu fazer isso. Infelizmente. Então eu espero que tenha compreensão dessa minha situação em relação à matemática. Não faça confusões quando eu falo que eu não vou aceitar a mesma atividade com atividades relacionadas a projeto de vida e tecnologia. Tudo bem? E é assim que vai ficar. Então o que eu peço para vocês? Não vacilem de novo. Não deixe tudo para a última hora. Se você tem a oportunidade de fazer, faça. Se você tem condições de fazer, faça. Não vai deixando acumular. Porque senão você vai acumular do primeiro e do segundo bimestre. Você vai ter duas dores de cabeça. E não sabemos como vai ser o terceiro e o quarto bimestre. Tudo bem? O país está um caos. Aí eu tô aqui para mostrar alguns detalhes para vocês. Alguns alunos falaram que eu passei muita matéria. Vamos supor que se eu fosse professor só de matemática. Aqui eu vou analisar os terceiros anos. Vamos pegar aqui a matemática do terceiro. Tudo bem? Vamos lá. Vou pegar lá de baixo, olha só. Eu quero que você preste bastante atenção. 6 de maio, olha só, 6 de maio, distância entre pontos, uma atividade, certo? Segunda atividade, sinais no plano cartesiano, dia 4 de maio. Eu sei o que acontece nesse Google, que ele não mantém a ordem das datas, mas já são duas atividades, vou marcando aqui. Plano cartesiano, 4 de maio, 3 atividades. Vamos lá, postou atividade, retângulo, 4 atividades, distância entre pontos. Certo? Olha só, roteiros de estudo. Roteiros de estudo não é atividade. Vamos seguir. Isso aqui também é um documento. Como você pode perceber, eu já comecei a entender como é que funcionava melhor isso aqui. Então, algumas coisas eu fiquei passando como documentos e outras como atividade. Já comecei a corrigir isso, porque a gente está aprendendo também. Ó. Aqui eu já coloquei como material, tá vendo? Desculpa. E ó, atividades 8 até 25. Vamos supor que 5 atividades. Ó, subindo aqui. Vamos lá. E aqui também é outro documento. Passei 5 atividades em um bimestre. Tudo bem? Essas atividades, elas estão relacionadas a exercícios. Certo? A exercício. Passei 5 atividades. Como você pode perceber, também deixei algumas aulas gravadas aqui, ó. Deixei algumas aulas gravadas, tá? E o que eu quero mostrar aqui para você? Eu quero mostrar o seguinte. Eu preparei algumas aulas, eu preparei as atividades, e como se você pegar aqui no mural, a gente entrou aqui no mural dando bom dia. Não vou separar porque eu não consigo separar todas as minhas entradas, porque tem muito professor aqui. Como você pode perceber aqui na lateral, alguns professores já começaram a colocar as suas descrições de matéria, ó, matemática, tecnologia, projeto de vida, estava aqui matemática, aqui tá as aulas que eu gravei. Então tá tudo aí o trabalho que a gente fez. O aluno não entrou, não fez, deve ter tido seus motivos, não vamos entrar nesse critério agora, mas o professor fez. Então dependendo da desculpa que você der aí, eu não fiz por x coisa, o professor não deu tempo de fazer, olha, chegou a informação a mim, de alunos falou que eu não dei tempo de fazer. Aí que entra essa situação. Por exemplo, eu posso entrar aqui no Facebook. Tudo bem? Vamos lá. Facebook. Entrei aqui no Facebook. Tudo bonitinho. E vou mostrar uma coisa aqui também. Vamos lá. Olha só. O professor, ele está desde o dia 20 de março na internet com vocês. O que eu pensei? Eu pensei que, como a gente estava naquela situação, eu fiquei muito preocupado com os alunos do terceiro. Porque, como eu já disse antes, o negócio é de cima para baixo. Então, criei no Facebook 2 grupos específicos para os terceiros anos. Se você dá uma olhadinha aqui agora, ó, vim aqui, bati um papo de tudo que estava acontecendo, roteiro de estudo, e vou mostrar aqui, ó, outro bate-papo, ó, falando com vocês, tentando informar. Desde essa época eu estou falando, gente, vamos nos alertar, porque o negócio pode ser que fique feio. Tudo bem? E olha o que tem aqui, ó. Atividade matemática, professor Fábio, 25/3.
certo? Plano cartesiano. E adivinha que atividades são essas? É aquelas mesmas que eu repostei no Google Sala de Aula. Então, tem aluno que fala que eu não dei tempo, só que aquelas mesmas atividades que eu acabei de mostrar ali no Google Sala de Aula são as mesmas desse dia 25/3. Ou seja, 2 meses tem aluno que não fez. E olha, atendi os alunos nas redes sociais. Ó, mesma coisa. Tá? Essas atividades foram repostadas lá. E foi as que eu avaliei o aluno esse bimestre. Só para você ter uma ideia, eu não avaliei o aluno na minha última atividade da última semana que eu passei. Eu deixei ela de fora para estar contabilizando as de baixos, porque eu sabia que alguns alunos iam entregar atrasado. Ia diminuir muitas notas. E tem aluno que fala que eu não dei tempo. Está tudo registrado. Então, gente, não tente criar um problema maior do que já está. Né? Vamos trabalhar unidos. Não vamos cometer esses mesmos erros do primeiro bimestre. Tudo bem? Porque vai continuar, o professor vai continuar fazendo registro, vai continuar dando entrada, vai ter mais alunos. E vai ter o quê? Vai ter mais atividades. Agora vai ter chamada. Eu vou fazer chamada. Porque se o aluno está nas redes sociais, ele está também no Google Sala de Aula. Porque se você usa as ferramentas Google como redes sociais, né? Como você pode ver, é o Google que fornece do mesmo jeito. Então não tem consistência. Não entra no debate com os alunos que não têm acesso. Isso é outra história. A gente está debatendo o X, não vamos debater o Y e o Z. A gente está aqui no âmbito dos alunos que têm acesso. E nossa escola está com muito acesso. E nossa escola também está dando um acesso a quem não tem entradas nas redes sociais, internet ou algo do gênero, quem não tem celular, que está tendo algum problema, também. Então não tem para onde fugir. Fora isso, tem um Estado que tem dado para vocês na televisão as aulas também. Então não tem para onde fugir, gente. Tem gente relutando, estamos para mais um bimestre. A gente não sabe como é que vai ser o terceiro ou quarto, mas tenho certeza, esse bimestre vai ser AD de novo, certo? E é isso que eu venho falando aqui para vocês. Não vacilem, está tudo registrado. O que você vai falar? Que você foi abduzido? Não tem como, né? Tem alunos aparecendo agora, tem alunos fazendo atividades do primeiro bimestre agora. Não tem sentido, a não ser se você tenha um respaldo para isso. E estamos flexíveis para qualquer respaldo que tenha sentido e tenha verdade. Se não tiver isso, não funciona. Não adianta falar que o professor não deu tempo, não adianta falar que você tentou fazer, o professor não atendeu. Eu estou indo numa situação que eu não deixei um aluno sem atendimento nesse bimestre, né? Então, é o seguinte, se você tem algum problema com alguma situação, vá ao professor primeiramente, não fique arrumando atritos com os outros colegas, amiguinhos, não tente ser influenciados para aquilo que mais te agrada. Por exemplo, deu um problema aqui no meu celular, não vou fazer nada, porque você faz essa atitude porque ela te favorece em cima do que você não quer fazer. Tanto quanto eu também não queria estar trabalhando online. Eu não queria estar acessando o sistema de aprendizado, ensino online nesse momento, mesmo tendo a preparação para isso, né? Porque tem muito aluno que não quer, tem muita gente que não gosta. E é seríssimo isso. Eu prefiro estar muito mais na sala de aula do que estar fazendo isso aqui com vocês. Tudo bem? Mas a situação é essa. A situação é essa. Não adianta. Não vai funcionar. Está tudo muito mais organizado. As pontas soltas foram amarradas. As coisas estão muito mais certas esse bimestre e não vai ter para onde fugir. Tente estudar, tente fazer. E, só para você ter ideia, a gente teve uma demanda muito forte no primeiro bimestre e só para concluir aqui, eu estava atendendo os alunos no WhatsApp. Se todos os meus alunos começarem também a entrar nessa onda de tirar dúvida pelo WhatsApp, eu não vou ter tempo para atender todo mundo. Então também se organize no tempo de atendimento do professor em relação à sua sala. Se eu entro das 8h30 às 9h15 com aula de matemática, é aquele momento que você tem que tirar dúvida. É aquele momento que você tem que perguntar para mim. E eu vou estar abrindo o WhatsApp para estar respondendo. Quando acabar aquele momento, vai entrar um momento de outra sala. Então você sempre tem que pensar como se estivesse na escola. E o que acontece? Você está naquele momento na aula comigo, eu estou ali tirando suas dúvidas. Quando acabar a aula, eu vou para outra sala.
Você não tem direito de sair da sua sala, entrar na minha outra aula para tirar sua dúvida, porque seu momento ali acabou. Então a gente vai simular da mesma forma com a aula de matemática e das outras matérias também, mas matemática eu tenho maior preocupação. Tenta se organizar para estar perguntando, mandando foto do caderno, tirando suas dúvidas comigo nesse momento. Não dá para você mandar fora do horário, tudo bem? Por quê? Eu não tenho um respaldo e eu não trabalho para o Estado fora do horário qual estipulado aqui no Google Sala de Aula, qual estipulado pela escola. Alunos do ensino médio, professores da parte da manhã. Está atendendo os alunos de manhã. Às vezes eu estou atendendo aluno à tarde, não tem como um aluno da manhã vir fazer uma pergunta na hora do meu atendimento da aluno da tarde. E também não tem como o aluno vir perguntar para mim à noite coisas da matéria. Eu não tenho nenhum problema, a gente tem muito acesso com os alunos, muitos alunos conversam comigo pelo WhatsApp, e não estou falando, se você tiver uma dúvida ou alguma coisa que você queira falar comigo, e você tem essa liberdade no WhatsApp que não seja de matemática, pode mandar. Não é a primeira vez, nem a última que a gente conversa com os alunos pelo WhatsApp, a gente bate um papo, às vezes o aluno está com a dúvida que está acontecendo no mundo, está com a dúvida pessoal. É uma coisa que foge da, tipo assim, mostrar um caderno, pedir uma explicação para mim, é diferente, tá? Não misture as coisas, X, Y e Z, tá? Tem alguns alunos que me WhatsApp, conversa comigo, não misture que esse horário, você não, tipo assim, quer fazer uma pergunta que não seja de âmbito da matéria, tudo bem, isso a gente faz há muito tempo. Tem muitos alunos que têm WhatsApp, às vezes tinham uma dúvida, coisa de que está acontecendo no mundo, uma curiosidade, uma coisa urgente, beleza. Mas pedir uma explicação para mim, fora do meu horário de atendimento, é complicado. Eu não consigo fazer isso. Tá? São mais de 200 alunos só no meu atendimento. Então você imagina o aluno perguntar, né, e querer atendimento na hora que ele quer. Eu não vou conseguir atender. Né? Vai fazer uma coisa mal feita, eu posso estar fazendo outra coisa. Eu posso estar com uma coisa, posso estar numa ação particular minha, e eu tenho que parar para explicar um exercício, ver um erro do aluno, eu não consigo. E essa aresta a gente tem que acertar esse bimestre. Tire sua dúvida na hora da minha aula de atendimento. Eu coloquei no primeiro bimestre que eu estava atendendo no horário, né, geral da escola. Por exemplo, manhã eu estava ali tirando dúvida. Mas não. Se todos os alunos começarem a entrar e começar a tirar dúvida na minha parte de matemática, eu tenho que tirar a dúvida na hora do atendimento da aula. Tá? Simulando a sala de aula. Então, às vezes, você tem que tomar muito cuidado na organização. Porque, assim, pode ser que eu atenda, faça algumas... eu consigo ter um tempo, vou lá, dou uma olhadinha e resolvo? Pode ser. Mas claro que não vai dar. E o aluno vai ficar chateado. Tem alunos chateados já comigo por causa disso. Porque pergunta ali, tipo, umas 5 horas da tarde, e eu não tenho tempo para ir lá olhar o caderno, vou responder no outro dia, eles ficam chateados. Eu vou fazer o quê? Né? Que a gente falou, isso a gente está vindo de cima, essas ordens estão vindo de cima. Professores, vocês não são professores particulares dos alunos do Estado. Ninguém está te pagando por aula particular. Isso é verdade. Eu posso estar em outro trampo, eu posso estar exercendo um outro trabalho e tenho que atender aluno. E é muito complicado. Tá? E nesse momento eu não vou tirar o celular para atendimento específico nesse momento. Eu vou testar ainda com o meu número particular. Se precisar, vou ter que comprar um celular só para isso. Tá? Então, a gente fica com essas arestas soltas, né? Quer dizer, a gente fica com essas arestas soltas, amarradas, vai ter outros problemas, vai ter outras situações. Tire essas dúvidas. Tá com problema? Fale com o professor. Fale com o professor. Tá chateado? Se for uma coisa em relação à matéria, fale com o professor. Não incentive os outros colegas. Não fica xingando os professores nas redes sociais. A gente está aqui para te ajudar. Você vai criar um problema maior, principalmente nos terceiros anos. Eu vou te falar, quando eu falei dessa situação que tinha alunos não querendo fazer exercício online, um colega meu falou assim, pô, esses alunos dos sextos são complicados, né? Eu falei, não são dos sextos, são dos terceiros para baixo. Então, terceiros tem uma galera, no segundo tem uma galera. Os caras falaram assim, é sério? Eu falei, é sério. Mas por quê? Porque vocês estão habituados à aula presencial. O impacto está maior em vocês, a gente entende isso. Só que não dá. Aceite a realidade que vai doer menos. Tudo bem? E vamos melhorar. Ficar com dúvida, fale com os professores. Você tem uma gestão maravilhosa, você tem professores maravilhosos. Tá com dúvida, vai direto pro professor que você resolve. Não teve um aluno que não veio falar comigo e a gente não resolveu. Não teve. Tá? Então, se atente a isso. E vocês, tome cuidado para não entrar nessas ideias desses revolucionários que não querem estudar. Não estou entendendo isso. Você que está entrando nesse papo também vai ser punido. E não é a escola que vai punir você. Sabe o que vai acontecer?
você vai ser punido porque você vai ficar sem aula. E a gente não sabe no dia de amanhã. Se mandar repor, você vai trabalhar no sábado. Quer dizer, eu vou trabalhar no sábado e o aluno vai estudar no sábado. Né? É ruim, nas férias. Tudo bem? E a gente está aqui atendendo. Está tudo registrado. Não vacile, beleza? Espero ter... Desculpa aí o vídeo longo, mas exatamente 20 minutos, metade de uma aula. Eu vou estar disponibilizando esses vídeos em todas as minhas aulas. Então, você vê que tem um vídeo lá? Assiste ele na hora da aula. E já aproveita e tira dúvida, tudo bem? Você tem 25 minutos, tudo bem? 25 minutos ainda para conversar comigo e tirar alguma dúvida na hora que você ver esse vídeo, beleza? Qualquer dúvida, tem meu WhatsApp, tem um Google Sala de Aula, só chamar que a gente resolve. Falou, é nóis.